uma queimada jamais vista, né? Assim, uma devastação, o país está em chamas e ficam muitas interrogações nisso, mas no primeiro momento, antes de querer buscar os responsáveis, a gente tem que dar conta do que está acontecendo e ajudar, porque é uma tragédia que está sendo percebida em todo o país. Então é hora de uma união nacional nesse aspecto e acredito que muitas pessoas que sempre se manifestaram sobre a questão do meio ambiente têm o dever de se manifestar agora também, né? Porque é uma questão até de coerência. Mas, presidente, outro incêndio que está acontecendo no Brasil, muito grande, não é de hoje, já tem um bom tempo, é da falta de independência entre os poderes da República. A gente vê um poder esmagar os demais poderes, cada vez mais na cara de todo brasileiro que está indignado hoje, de norte a sul, de leste a oeste. A gente vê como o brasileiro, independente de partido, independente se ele é de direita, de esquerda, se gosta de política, mas já percebeu que nós temos hoje um homem mandando no Brasil inteiro, que é o ministro Moraes, outros ministros dando cabimento a isso, uma conivência prejudicial à nossa democracia, e os presidentes das casas, tanto do Senado como da Câmara, assistindo de camarote. A democracia nossa está totalmente esgarçada e ser esgarçada na cara de todo mundo. Então, são cenas deprimentes de uma república em frangalhos. Trata-se do degradante almoço, senhor presidente, em que participaram todos os 11 ministros do STF, a Casa Civil do governo Lula, a AGU e a PGR. Todo esse aparato de poder para repreender os presidentes da Câmara e do Senado Federal na questão das emendas, que foi o assunto que emperrou naquele momento, que travou a pauta e que a gente fica muito preocupado com o desfecho disso tudo aí, numa foto que chega a dar náuseas, né? Uma foto política. Ainda vem o presidente do Supremo dizer que não é política aquilo ali. Aquilo ali ficou na cara de todo mundo, né? Os ministros rindo, aquela situação toda, mostrando que existe sim um poder invadindo os demais e que tudo é política nesse país. E não é o papel que o Supremo Tribunal Federal deveria fazer, né? Não é papel de ser político, de ser um tribunal político e sim técnico, em respeito à Constituição. Mas respeito à Constituição é algo raro ali dentro. E até aí, nada de surpreendente com relação ao almoço, né? A foto, a gente já viu outras vezes, numa república que vem desde 2019, para não voltar um pouquinho antes, quando a prisão em segunda instância foi desfeita, em 2016, mas desde 2019 se ajoelha dia sim, dia não, de forma subserviente para o avanço da ditadura do Poder Judiciário, onde o STF, junto com o governo federal, vem desmoralizando sistematicamente o Congresso Nacional, sim, junto ao governo Lula, porque existe um alinhamento político e ideológico claro entre membros do STF e entre o governo Lula. Mas o que está acontecendo, senhor presidente, e essa foto, ela entra para a história, assim como a foto do vice-presidente Alckmin, junto a terroristas do mundo inteiro, jogando no lixo a história do Brasil na diplomacia, mas eu vejo que a principal razão da descompostura foi exclusivamente por causa do abuso criminoso das emendas parlamentares, impositivas, de relator, de comissão, secretas, e, por fim, as indecorosas emendas PIX. Segundo gravíssima acusação do ministro Flávio Dino, apoiado por todos os outros 10 ministros, muitos parlamentares vêm operando as emendas no famigerado e ilegal esquema, aí quase que equiparada à rachadinha.
É como se o ministro estivesse dizendo aos dois presidentes do Poder Legislativo assim: ou nós paramos com isso, ou teremos que mandar parlamentares para a cadeia, uma ameaça, né? E aí, rapidamente, os poderes se reajustaram, acabou briga, acabou a PEC que iria andar rapidamente no fim das decisões monocráticas. E vai aqui os meus parabéns à deputada Carol Detoni, que colocou mesmo assim em pauta essa semana, uma pauta tematizada, toda da CCJ da Câmara, para o reequilíbrio entre os poderes da República. Agora, é como se nós estamos diante de mais uma prevaricação. Na verdade, é essa aí do STF, né? Porque essa farra das emendas parlamentares, tanto as do orçamento secreto como as PICs, são uma indecência. São mecanismos explícitos de desvio e corrupção que já atingiram descomunais 50 bi de bola aí de índio, bilhões de reais. Um dos casos mais emblemáticos, senhor presidente, de desvio de emendas ocorreu com o atual ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, que, como deputado federal, movimentou 50 milhões de reais pelo orçamento secreto. Foi indiciado pela Polícia Federal pelo mau uso de quase 10 milhões direcionados à cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, com 30 mil habitantes, que há décadas é controlada politicamente por sua família, tendo atualmente a irmã como prefeita, é claro. E o que fez o presidente Lula? O que fez o presidente Lula? Manteve o ministro, como se nada tivesse acontecido. É o que a minha avó dizia no interior do Ceará. Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Haja sofrimento de inversão de valores. Talvez o presidente Lula esteja desenvolvendo uma nova tese da corrupção relativa, assim como vem fazendo com a democracia, ao apoiar a ditadura sangrenta e corrupta de Nicolás Maduro na Venezuela, que fraudou as eleições. O mundo todo diz isso e o Brasil passa pano. Apesar de tanta degradação, senhor presidente, poderemos ter pelo menos uma repercussão positiva com a entrada da pauta da CCJ da Câmara, como eu falei há pouco, da PEC 8 de 2021, que põe fim nas decisões monocráticas de ministros do STF, já aprovadas pelo Senado. E também a PEC 28 de 2024, que permite que o Congresso possa derrubar decisões abusivas do STF com o objetivo de estancar tanto ativismo judicial. Está na pauta de amanhã da Câmara. Atenção, Brasil! Essa reunião, senhor presidente, esse almoço indecoroso, aconteceu num momento muito grave, em que um enorme terremoto jurídico, político e principalmente moral está em curso com as novas e gravíssimas denúncias de abuso de autoridade praticadas por Alexandre de Moraes, que na semana passada abriu um novo inquérito sigiloso para apurar o vazamento de mensagens trocadas entre seus assessores e o TSE. A Polícia Federal intimou para depor o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, Eduardo Tagliaferro, e também a sua esposa. No entanto, em sessão do STF, o ministro disse, abro aspas, nenhuma das matérias publicadas preocupa meu gabinete e nem a lisura dos procedimentos. Olha só, o desdém. Os ministros Barroso e Gilmar Mendes manifestaram apoio irrestrito a Moraes. Já o advogado de defesa de Tagliaferro, Eduardo Kuntz, pediu acesso total aos elementos de informação que instruem o procedimento. Em resumo, ao invés da Polícia Federal estar investigando os procedimentos ilegais entre o gabinete do ministro e o TSE, está investigando apenas o vazamento para a imprensa das denúncias escandalosas. É uma inversão completa de valores. Mas tem uma coisa, a soberba precede a queda. E eu já percebo, né, que a bolha furou com relação à percepção dos brasileiros do que está acontecendo em nosso país, né?